Boa tarde. Hoje temos mais um episódio do Voz do Futsal, aqui o podcast. Hoje trago um homem que já viu os jogos de todos os ângulos e mais alguns, atrás da bola, dentro da baliza e agora à frente do grupo. O meu convidado de hoje é Manuel Sardinha, treinador atual do União Desportiva de Sozel, equipa que arrancou a época a todo o gás depois de vencer a Taça de Honra e que já entrou em campo na Taça AFP na semana passada. Esta semana vamos fazer o que temos feito nos episódios passados, falar aqui um bocadinho com o Mister, ter aqui bocados mais descontraídos, bocados mais a sérios, digamos assim, mas tudo numa conversa aqui muito descontraída. Boa tarde, Mister, obrigado por ter aceito o convite. Tenho muita gratidão por Olá, estar aqui André. comigo. Viva, boa tarde. Eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Então vamos passar E aqui vou... já. Diga, Mister. Não, estou a dizer, espero poder contribuir para melhorar o teu programa, o teu podcast, que é interessante e é louvar. E olha, vou dar o meu contributo da melhor forma que conseguir. Cada convidado dá à sua maneira. Você tem mais experiência que a maioria dos meus convidados e A experiência é relativa, depende do quê. sim, mas a experiência, por mais pequena que seja, já conta aqui alguma coisa. Ok. Vamos passar já ao rescaldo da primeira jornada da taça que se jogou no fim de semana passado. Como é que avalia o primeiro jogo da taça, neste caso do Sozel? O que correu bem e o que é que ainda há para afinar? Ora bem, o que é que correu bem? Correu bem muita coisa dentro do jogo, ou seja, dentro da equipa correu, acho que a equipa, principalmente a primeira parte, tivemos uma boa primeira parte. Tivemos muitas situações para concretizar e não o fizemos, por culpa própria, não podemos culpar ninguém. E depois a segunda parte não foi tão bem conseguida também, devido aos fatores, quem viu o jogo, nós com poucos elementos, alguns elementos com pouco tempo de treino, as últimas semanas têm sido um pouco complicadas a esse nível. Mas acho que conseguimos dali tirar muitas coisas positivas para continuarmos a trabalhar. Aliás, aquilo que nós trabalhamos saiu no jogo. Não saiu mais porque não conseguimos concretizar. A Casa do Benfica marcou mais, teve mérito, parabéns. Só isso. A equipa vem de uma vitória na Taça de Honra. Aliás, foi a primeira competição que findou esta época e neste caso o Sozel também se transformou aqui na primeira equipa a ganhar este troféu. Foi fácil manter a concentração e o foco neste arranque desta nova competição? Sim, e posso dizer porque o grupo estava focado desde o início, desde o primeiro dia de trabalho. E senti isso desde que começámos a trabalhar. O grupo focado a tentar apreender as novas ideias, algumas que tentei levar, outras ele já tinha, e tentar eu melhorar aquelas que ele já tinha. E foi interessante essa conjugação e acho que temos conseguido fazer isso. Aliás, nós fizemos uma pré-época muito interessante, mas a pré-época vale o que vale. E depois, quando toda a gente estava com sede de jogar, como é óbvio, de haver competição. Entramos em competição também da melhor forma e quando chegámos à final, pronto, conseguimos vencer. Não foi fácil, mas conseguimos vencer. É sempre bom entrar a ganhar. Que balanço faz da prestação geral das equipas nesta primeira jornada da Taça? É assim, não é fácil falar sobre aquilo que não se vê. Exato. Pronto, eu posso falar por aquilo que vi. Acho que as equipas se apetrcharam, aliás, era previsível. Menos equipas, os jogadores são praticamente os mesmos, mais alguns que subiram das camadas jovens em todas as equipas. As equipas acabaram por se apetrechar. A Casa do Benfica fê-lo, o Arnense fê-lo, o Nisa também. Por isso, eu acho que como dizia bem, acho que ainda se está a afinar, digamos assim. Há muita coisa que não sai bem ainda, as equipas, os jogadores também. Uma coisa é para a época, outra coisa é a competição.
quando nós entramos em competição, o espírito eleva-se um bocadinho, esquece às vezes um bocadinho aquilo que se fez durante a pré-época, o coração manda às vezes um bocadinho mais, até isso tudo estabilizar, as equipas, pronto, dão ainda um bocadinho aquilo que eu posso chamar o pré-campeonato, embora já seja dentro do campeonato. As equipas com as quais eu joguei, jogámos o primeiro jogo com a Beló, a falar de competição. Como sabes, foi um resultado um pouco desajustado, assim, um pouco largo, chamamos-lhe assim, mas acho que são jogos que acontecem uma vez. Nós, pronto, fizemos o nosso jogo. Tivemos a felicidade também de marcar todas as ocasiões que criámos, praticamente, e isso refletiu-se depois no resultado final. De certeza absoluta que se jogarmos mais vezes com eles, isso certamente não irá acontecer. Exatamente, porque até na mesma competição, vocês jogaram o vosso primeiro jogo contra a Beló e na semana anterior tinha jogado a casa do Benfica contra a Beló. Isso é um facto crucial para concluirmos que cada jogo é um jogo. Porque sem dúvida. Vocês terem marcado um grande número de golos à Beló na vossa casa, a casa do Benfica na semana anterior tinha tido algumas dificuldades para lhe ganhar, ainda tiveram ali empatados 3-3 e depois é que dilatou ali para o resultado final. E a mesma equipa que teve dificuldades contra a Beló que vocês golearam, a semana passada acabaram por sair derrotados e já venceram a eles. Exato. Isso é mesmo, cada jogo é um jogo e cada jogo tem a sua história, não vale a pena estarmos a dizer porque foi por esta forma, por aquela. Competência, fomos competentes, fizemos aquilo que tínhamos a fazer e ponto final. Do ponto de vista de quem ganha foram só 3 pontos, do ponto de vista de quem perde provavelmente pode não ser tão bom, e eu já estive desse lado. Não é tão bom como é óbvio e não é muito agradável. Mas faz parte. Mas pronto, é o jogo, faz parte da competição. Acho que, sim, diz. Interromper quando quiser. Tá. Hoje me só falei da Belhó. Exatamente. A casa do Benfica, também como disse, foi uma equipa que se apostou, entraram alguns jogadores, fortaleceram o grupo e tornam-os mais competitivos. Pronto, como é óbvio, nós já jogámos 2 vezes com ele, umas vezes, ambas em Porto Alegre. Uma vez ganhámos e a outra vez perdemos. Isto irá ser assim até ao final. E acho que irá ser assim porque o campeonato vai ser um pouco equilibrado. Penso eu, na minha opinião. O Arnense é uma equipa sempre difícil pela forma como defendem bem. É uma equipa fisicamente bem constituída. Trabalham bem dentro de campo. Não é fácil vencer. E mais equipas, por exemplo, do outro lado, do outro grupo, não vi jogo nenhum. Da Esperança, nem do Nisa, nem. O que é que me está a faltar? Da Esperança. Sim, não, do Arnense, vi o Arnense que foi connosco. Pronto, é a Esperança e Nisa. Não vi qualquer jogo. Não consigo opinar. Exato. Mas aparentemente estão melhores que o ano passado, não é? Sim, tudo aponta pelas publicações que se foram reforçar. Acha que ter poucas equipas acaba por ser uma vantagem para um campeonato mais competitivo, visto que, entre aspas, os melhores jogadores estão todos alocados a uma das equipas? Ou acha que poucas equipas também acaba por perder um pouco a piada do que é o campeonato, porque acabam, tal como está a acontecer com vocês, vão jogar sempre com as mesmas equipas, com os mesmos jogadores? Em termos de competição, acho que desvirtua um bocadinho o que é a competição, o que é um campeonato. Ainda para mais você que vem da época das 14 equipas. Exatamente. Ou seja, com muitas equipas faz um campeonato e vence quem é mais regular. Quer dizer, não é bem assim, porque depois existe o play-off. Mas chega-se ao final, ou seja, as 4 equipas, ou as 6, ou as 8, as que iam à final, iam porque eram as mais regulares.
Aqui continua a ser também, com os 6 também continua a ser isso. Mas pelo meio da competição, o campeonato propriamente dito, tens taças, tem tudo onde as equipas acabam por intercalar jogos, que acho que não é muito bom, mas pronto, acho que foi a estratégia que se conseguiu arranjar para manter as equipas ocupadas até, até ao final da época. Também não se podia fazer muito com pouco. Não se fazia, não dava para fazer mais. Aqui só havia aqui duas possibilidades, ou se enchia o campeonato, ou a fase de competição com taças e tacinhas, ou então se fosse jogar só a taça, a supertaça e o Jogávamos de campeonato, mesa mesmo. exatamente, tal como está a acontecer também com a equipa feminina. Jogou agora uma primeira jornada e Sim, depois vai já jogar vai só jogar. no final do mês. Exatamente, exatamente. Ora, já fizemos então aqui o rescaldo. Uma última pergunta aqui para encerrar o bloco. Acha que Força. o Sozel, como ganhou agora a taça de honra, sente agora o peso do que é ser uma equipa a bater? Não, de forma nenhuma. A nossa equipa é ciente do valor, conhece o valor das outras equipas. Aquilo que os outros pensam, não me importa muito. Importa-me aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, que pensamos sempre no próximo jogo, e o próximo jogo é para ganhar. Vamos passar agora aqui à antevisão da primeira jornada do campeonato. Uma pergunta que Uhum. não quero calar. Já jogaram com a Casa do Benfica para a Taça de Honra, jogaram agora para a Taça e vão jogar a primeira jornada do campeonato. É Que exatamente. criatividade aqui você como Mister, falando assim consigo diretamente, obviamente estou a nomear a sua equipa técnica, também é muito importante Correto, correto. na salvaguarda aqui dos objetivos da equipa. Sem Que dúvida. criatividade tem que ter para se apresentarem num terceiro jogo, num espaço de um mês e meio, contra uma equipa que diretamente também é candidata ao título? É uma boa pergunta, sim. Criatividade, sim. Tem que existir alguma, mas acima de tudo é nós se nós fizermos as coisas bem, e com alguma criatividade, como disseste, pronto, acho que é o suficiente para nós encararmos cada jogo. Não quer dizer que se ganhe, não é isso que eu digo, mas acho que nós fazendo as coisas bem, aquilo que nós treinamos e aquilo que eles sabem fazer, que a equipa sabe fazer, acho que não temos que nos preocupar com mais nada. Com tudo isto, digo isto não é no mau sentido, digo, não temos que preocupar mais nada porque nós sabemos o que queremos e sabemos o que vamos fazer. Não quer dizer que seja que vamos ganhar, queremos é ganhar, como é óbvio. No final do jogo, como sabes, não há resultados antecipados, por isso, como diria o outro, só no fim é que há como é que dizia, tem havia uma forma interessante. Ai, por acaso, no fim é que se faz as contas. Acho que é. Não, não, Não é não, bem não, literal não era, mas pronto, a ideia é a essa. ideia. Ah, Uhum. aceitou agora o desafio este ano de treinar a União de Souzelo. Aliás, razão. Uhum. Passou aqui já por três competições, ou seja, vai passar agora para a terceira o sábado. Tendo em Uhum. conta que o campeonato, à partida, é a competição que mais almeja colocar no seu palmarés, perder este jogo contra a casa do Benfica e tendo em conta que há tão poucos jogos e poucas equipas, pode ser mau para a equipa no final das contas, no final da época. Refere-se ao campeonato, certo? Sim, 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 sim. Nós quando vamos pouco para um jogo nunca não vamos pensar perder, como é óbvio. Vamos pensar sempre vencer, seja ele qual for. Se porventura isso acontecesse, não. Ainda existem mais jogos, existe a segunda volta, não creio. Vamos agora passar já aqui ao primeiro jogo de sábado, do sábado que vem, que Uhum. é entre a Esperança e o Unisa Futsal Clube. Exatamente estas duas equipas que referimos anteriormente, que não temos dados Palpáveis. exatamente, nem palpáveis, apenas nos vamos basear nas equipas que o Mister viu, apenas no que vai vendo nas redes sociais e o que conhece dos jogadores que lá atuam. Estas duas equipas procuram estabilidade.
O Nisa fez uma Exatamente. vitória contra a Belhó agora na taça, na semana Uhum. passada, e a Esperança veio com um empate, conseguiu um empate na taça de honra e conseguiu agora duas derrotas. O que espera deste duelo entre estas duas equipas, jogando em Arronches? Acho que eu penso que vai ser um duelo equilibrado, se queres que diga. Isto porque já jogaram entre eles. Ah, a Esperança foi empatar. Foi empatar, tanto que eu sei que foram empatar a Nisa e acho que teve a marcha do marcador, embora isto seja relativo, como é óbvio. Tiveram sempre na frente do marcador. Não vi o jogo, não posso dizer qual é que foi a tendência do jogo, mas eu penso que poderá ser um jogo equilibrado, sim. Isto se depende de quem marque primeiro. Eu acho que sim, mas penso que há um certo favoritismo talvez para o Nisa, mas acho que será sempre equilibrado. Aqui tem a ver, esse favoritismo tem a ver porque a Esperança acaba por ser todos os anos e bem uma equipa em construção à Eu procura acho que sim, porque eles têm muita gente nova. sim, E quando digo gente nova, foi gente que entrou de novo e que, pronto, a equipa não se faz de um dia para o outro, seja ela qual for. E certamente estarão à procura do melhor entrosamento, da melhor forma. Poderá ser por aí. E aqui relativamente a esses fatores, visto que o Nisa tem um treinador jovem, que toda a gente conhece, até Uhum. foi o convidado do podcast da Sim, semana sim, sim. passada, Conheço. e tem uma equipa que a base continua basicamente a mesma, e foram A integrando equipa, a equipa de alguns. Nisa tem, a equipa de Nisa, daquilo que eu conheço do ano passado e alguns jogadores que entraram para lá este ano, a forma que eles têm uma equipa muito aguerrida sempre. Praticam também um futsal agradável, com alguns jogadores experientes. Pronto, daí eu colocar o Nisa com algum favoritismo, sem nos perder a esperança, mas acho que pode ter algum favoritismo, sim. Aqui, como estava a concluir da pergunta anterior, o Nisa tem um treinador jovem e uma equipa com alguns updates, enquanto o Esperança tem uma equipa que está, como tínhamos dito anteriormente, em constante reconstrução. Acha que esta parte da Esperança ter um plantel, não vou dizer praticamente novo, mas a maioria, Uhum. na sua maioria, muitos elementos novos, pode fazer diferença no embate contra o Nisa? Pode ser até o ponto de viragem. Pode ser até um ponto de viragem, pode ser até aquele jogo em que se vão encontrar efetivamente e que vão fazer um bom jogo e podem perfeitamente ganhar. Por isso, daí eu dizer que há um certo equilíbrio, embora continue a dizer que possa haver um certo favoritismo para o Nisa. Aqui passando para o segundo jogo, vamos deixar o vosso para o último. O Arnense Uhum, vem subir de rendimento e também tem as uhum, suas características próprias do que é o jogo deles em casa, a falta de certo. adaptação por vezes das equipas ao campo um bocadinho mais curto, e até mesmo a estrutura do pavilhão em si, que muda Uhum, completamente a experiência do que é jogar em Santo António. uhum. E a BO ainda à procura do seu melhor momento. Que tipo de jogo Exatamente. espera? Da mesma forma É que vencedor? falava. Sim, sim, sim. Da mesma forma que a Esperança também está à procura do seu melhor momento, acho que a Belhão também o estará a fazer. Tem muita gente jovem, tem um ou dois elementos mais experientes, mas de resto é tudo gente jovem e ainda bem que assim acontece para, para vermos o nosso futsal também evoluir e a Belhó tem todo o mérito nisso, também tem uma boa formação. Contra uma equipa do Arnés, que é uma equipa mais experiente, uma equipa com elementos com mais experiência, com um pavilhão com umas condicionantes específicas, ou seja, um terreno de jogo mais reduzido de qualquer um dos outros pavilhões existentes no distrito. Depende como a Belhão encara este jogo, porque se for uma equipa as equipas que vão jogar a Santa Ana das Areias têm que estar sempre prevenidas, porque qualquer situação é um contra-ataque perigoso. O campo é curto e de um momento para o outro está-se na baliza adversária. Estão mais habituados, penso que há alguma vantagem para o Arnés, teórica, pelo menos.
Ah, aqui, pegando aqui, estávamos a falar particularmente da Beló e vamos falar um pouco, vamos esmiuçar isso um pouco mais à frente. O Mister Uhum. veio de equipas como a Cira, entre outras, e talvez conheça melhor que ninguém as equipas praticamente todas do distrito e os seus intervenientes. Quando começou a jogar, possivelmente muitos deles ainda nem jogavam, a maioria, o que atua atualmente. Vendo em conta a faixa Alguns não eram etária, nascidos. alguns não eram nascidos. Vendo aqui a faixa etária de não só a sua, e até porque o Vítor Barreto também é muito mais, também é mais velho que você, Uhum. acha que com o decorrer do tempo, acha que a Belhó vai ter mais dificuldades ou acha que o Vítor é uma pessoa que se adapta bem ao nosso futsal e vai sempre reinventando? Apesar da idade que tem e dos anos que tem disto, né? Que já deve ser, já merecia uma estátua na associação. O Vitor é daquela gente da velha guarda que merece todo o respeito pelo trabalho que tem feito, pelos jovens que tem lançado, pelos anos de trabalho que tem à frente das equipas Que onde tem passa estado, ainda desapercebida. na CIR, exato, exato. Portanto, inicialmente na CIR, se não estou em erro, ainda esteve, e depois, quando apareceu a Belhó, aí ainda fiz campeonato com ele na Belhó. Acho que sim. Perguntas-me se ele se consegue reinventar. Sim, Eu porque acho, eu acho que quando o sim, eu Mister acho que começou a sim. nascer, Porquê? o futsal era completamente diferente do que é Não agora. tinha nada. Não tinha nada a ver. Embora não estou a dizer que não tinha nada a ver, se era melhor, se era pior, não é isso. Era É diferente. completamente diferente e nós tínhamos muito bons elementos. Eu lembro-me perfeitamente do primeiro campeonato em que participei. Foi, não consigo precisar o ano, sei que foi aí 2, 3 anos depois de eu ter deixado de jogar, porque deixei de jogar em 2001, na época de 2000, 2001, e foi para aí em 2004, não consigo precisar, mas foi por aí. Nós tínhamos uma excelente equipa da CIR, onde existia o João Dias, o Caeta Gil, o falecido Luís Luís Pires, Pires, que sei eram as lá, velhas guardas do o futsal. Tati, exatamente. Era, era uma excelente, era uma excelente equipa e que fizemos uma excelente primeira volta, lembro-me perfeitamente disso. Não, não acabou por a segunda volta não corresponder porque alguns elementos depois tiveram que sair por causa de situações profissionais, pronto, mas tiveram que sair e acabou por não correr tão bem. Acho que ficámos em segundo, atrás do Aldeia Velha, ou terceiro, não quero estar a dizer ao certo qual foi, porque não me recordo, mas foi por aí. Então, na sua opinião, acha que apesar de hoje em dia Do Vitor. de Eu ser acho que ele sim, acho que a prova que ele se deve reinventar são os anos que ele já tem à frente das equipas, como é óbvio. Senão não estaria lá ainda. e passa a formação da Belhó passa desapercebida acaba por passar desapercebida por todos nós, mas na realidade é que jogadores que vêm da formação da Belhó estão a atuar atualmente no Elétrico. Acho que há um rapaz que está no Domingão Sim, e, sim, sim, sim. e já foram mais um ou E dois elementos para o Esperança. está comigo o Kiko, Sim, por exatamente. exemplo. Sim, sim, têm saído muito bons valores da Belhol. Sim, sim. E conseguiram manter a estrutura da Belhó, porque as velhas guardas já Exatamente. estão todas a pedir um bocado da reforma, como é o caso do Rafael e do Oito, que também já saiu. Ainda assim o Rafael Ainda dá uns toquezinhos. ainda dá. Tem um bom Dá e é comando. daqueles. Sim, 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 é daqueles que dá tudo. Passando aqui ao vosso jogo, que vão jogar pela primeira vez com a casa do Benfica na vossa casa. Terceiro encontro Uhum. entre as duas equipas esta época e já com um cheirinho a rivalidade. Três jogos frente à casa do Benfica, já há um conhecimento mútuo que se pode considerar profundo. O que muda Uhum. agora, tirando a criatividade que falámos anteriormente? O que muda, o que muda neste caso é o jogo ser em nossa casa.
Conhecimento do pavilhão, conhecimento do jogo, Do vosso nós, público? do nosso público, sim, como é óbvio, que tal e qual como a Casa do Benfica, quando joga em casa tem o público deles e é sempre um público que é bastante participativo e ainda bem que assim é. Não vai mudar muito mais. Os participantes são praticamente os mesmos. Da nossa parte, não, porque finalmente acho que vão conseguir ter o grupo outra vez completo. Terminaram os Uh, castigos. Terminaram os castigos, mais alguns regressos de uns que não puderam dar o contributo agora nesta última jornada da taça. Sim, acho que vai mudar alguma coisa, sim. E penso que poderemos fazer melhor do que já fizemos. O que é que mais respeita na equipa da Casa do Benfica e onde acha que o Sazal pode marcar a diferença? O que mais respeito é o grupo dele, é a equipa no todo. Individualidades, não quero realçar ninguém, mas no conjunto deles. Acho que é só isso. Onde é que nós podemos marcar a diferença? Aproveitando aquilo que construímos. Nós construímos muito, mas temos aproveitado pouco. Acho que só isso. Há sempre um lado emocional nestes reencontros. Acaba por ser um jogo grande, não só porque são duas equipas que claramente estão a atacar o título e querem ganhar, como também que tem os jogadores mais sonantes do nosso distrito. Como é que você gera o lado emocional nesses encontros? Ou seja, há sempre a tendência de jogar-se um bocado pela individualidade, dos nervos estarem à flor da pele, como aconteceu no primeiro jogo, que causou aí 2 expulsões no seu plantel. Como é que você gera aqui o lado emocional, os Isso egos nem me quero. e... Não me quero lembrar dessa parte porque não. Aliás, foram coisas assim um bocadinho injustas. Uma delas não, a outra foi completamente disparatada, mas pronto. Isso já passou, nós erramos, os jogadores erram, os árbitros erram e pronto. Já passou, já cumpriram o castigo, mas foi um bocado difícil. Gerir essas situações. É assim, quando temos um grupo como o nosso, que é um excelente grupo, digo já, temos uma grande união, não só o nome, mas existe união entre todos os elementos desta equipa, são elementos que se conhecem, tanto dentro como fora, que já se conheciam, tanto dentro como fora do campo, que se dão bem e que confraternizam tanto dentro como fora. Não é muito difícil fazer esse tipo de gestão, porque se falha um, está outro, quando estão todos, trabalham todos para o mesmo, e nos treinos isso vê-se, e nos jogos tem-se visto. Pelo menos ainda neste jogo nós tínhamos pouca gente e só começámos a claudicar efetivamente quando as pernas também já não davam para mais. Tão pouca gente. Aconteceu o mesmo com no jogo com o Arnense. Tínhamos mais um elemento de campo. Parece que não, mas faz toda a diferença. E aí conseguimos aguentar de forma diferente. Mas não é difícil fazer essa gestão. Porque não existe essa tremideira, não existe. São, pelo menos já alguns deles já bastante experientes que não entram nesse tipo de pensamento. Sendo uma pessoa, aparentemente, e para quem o conhece sabe, que é muito calma, ainda consegue, Aparentemente. aparentemente, ainda consegue ficar nervoso com os jogos, ainda é aquele bichinho no estômago que se costuma dizer, ou consegue ter a clareza durante o jogo de afastar o emocional e participar apenas com o racional? Eu acho que já deixei um bocadinho isso durante os jogos, durante e antes. Houve, na altura que jogava, tinha sempre, tinha sempre o tal bichinho, como diz, e é certo, que antes dos jogos, até o jogo acontecer, havia sempre o tal bichinho. Durante o jogo já não dava para isso, porque andávamos sempre a mexer e não se sentia.
Nesta altura, de fora, antes do jogo, não. Tento ser sempre o mais racional possível, mesmo na conversa com os meus jogadores e tudo, eles sabem disso. Tento ser o mais racional possível, emotivo. Eu sou emotivo, mas não o transmito nessas alturas. E durante o jogo consigo acompanhar sem grandes emotividades, apenas mais o racional. Curiosamente, depois do jogo é pior. Consigo rever o jogo todo na minha cabeça, quase. Depois dos jogos, fico sempre com os jogos gravados na minha cabeça. Nem preciso de ir ver vídeos nem nada disso. Fico com o jogo gravado, cada lance. Porquê? Porque eu vivo durante o jogo. Só E isso. consegue absorver todo o conteúdo para Sim. depois continuar o trabalho. Uhum. Isso mesmo. Desde que é treinador, seja treinador dos guarda-redes, como foi, treinador da Sim. formação, agora treinador de equipas séniores, sempre já alguma vez teve aquele momento em que pensou, ei, agora tinha vontade de entrar. Já tive mais. Já tive mais, acredita que sim. E isso é terrível. Tanto que eu ainda gosto de fazer os meus joguinhos pelos veteranos, mas sim, tive, tive daquelas situações em que a gente fica. E agora, nesta situação, ia já para ali. Ou então ainda tem aqueles Agora, mas reflexos ultimamente não. nem que seja só com o olhar, que é muito fácil ter Desviar a bola pelos olhos, né? É, há o que há, nesta altura já, o inerente à idade. Mas gosto, ainda vou participando e gosto do grupo que temos um grupo interessante aqui com o núcleo do Sporting de Porto Alegre. Quando chega o verão, é a nossa altura de participar, brilhar. de brilhar exatamente ao sol. Eu gosto de fazer esta pergunta aos meus convidados assim, já mais velhos. Mas desculpa, mas já agora deixa-me Sim, só sim, voltar sim. atrás. Não, ultimamente não. Ultimamente já não tem sido. Felizmente tenho apanhado atletas competentes que me dão o prazer de treinar, porque gostam de treinar e que me fazem esquecer um bocadinho isso. E, e não é por nada que tem dos melhores guarda-redes na sua equipa, os melhores guarda-redes do distrito. Felizmente tenho tido sempre bons guarda-redes. Você, olhando para eles e vendo a maneira que você jogava, acha que esta nova era de guarda-redes no nosso distrito e particularmente do Miguel, que pertence à sua equipa, e até mesmo do Zé, e sei que vocês também têm um terceiro guarda-redes, mas agora não sei precisar o nome, É o Rafael. é o Rafael, ah, acha que é a versão 2.0 da sua? Não, esta versão é uma versão nova. É uma versão nova, não tem nada a ver. Aliás, para mim foi um bocado difícil entrar no esquema do futsal, de guarda-redes de futsal, porque eu pratiquei futebol profissional até aos 35 anos. Lembro-me que os primeiros jogos de futsal que comecei a fazer, pá, eu ficava bem amassado. Por causa das quedas, as quedas eram as futebol de 11 e isso relativamente ao futsal não pode ser. Até me habituar, custou muito. Ficou ali Daí que com uma não, dor acho que nas isto são costas. versões, muitas e belos inchaços. Mas não, felizmente não. Tenho, tenho, tenho bons guarda-redes, sim. Tenho 3 bons guarda-redes neste momento. São as versões deles próprios. Como estava a perguntar anteriormente, eu gosto sempre de fazer esta pergunta aqui às versões mais séniores dos meus convidados, porque até que a maioria, ou mais de metade do pessoal que joga futsal atualmente, já tem 30 para cima. Uhum. Como é que foi chegar ao momento de decidir já chega? Refere-se o que é o futsal? Exatamente, quando disse, olha, para mim já chega, terminei aqui, excluindo aqui a Eu parte disse, do que é o treinador, de ser treinador. eu disse já chega já bastante tarde.
Se eu me recordo, recordo foi há 11, 12 anos atrás que deixei de jogar. Porquê? Porque eu estava no Estrela, foi o último ano que o Estrela competiu, e o Estrela deixou de existir a equipa de futsal no ano a seguir. E então eu pensei, não, fica aqui. E já na altura tinha 47 anos, 48. Estava a caminho dos 48 e deixei de jogar precisamente nessa altura. Aí depois dediquei-me na formação do futebol, uma equipa nos juvenis do Estrela e trabalhar com os guarda-redes. Ajudou-me um bocadinho a esquecer a ideia. Mas é algo que, como praticou a vida toda, é algo que foi fácil assimilar, que, por exemplo, não vou dizer a idade, porque nunca se é velho para nada, e também se calhar teve o privilégio de terminar muito mais tarde do que o que é comum terminar. Mas quando se vive uma vida inteira dedicada a uma modalidade, seja futebol ou futebol e depois futsal, uh, como é que é descobrir-se a si próprio sem essa vertente na sua vida? Um, é como dizias há bocado, é a questão da reinvenção. E eu acho que me reinventei um bocadinho quando comecei a treinar as camadas jovens, os guarda-redes das camadas jovens. Acho que comecei a tomar o gosto por essa vertente. E como disse há pouco, ajudou-me a esquecer um bocadinho. Não foi fácil, porque sempre gostei. É complicado, porque a nível familiar tem que se gerir bastante bem. Nós já não somos propriamente jovens, temos a nossa família e temos que dar o nosso apoio. Por isso, não foi muito fácil, mas a parte de ter passado para trabalhar com os guarda-redes, ajudou-me bastante. Manteve-me ativo na mesma, mas do outro lado. Como é que a sua família, que você criou, lidou com esta versão desportiva? Uh, das equipas que jogou, tirando aquelas que jogou em Porto Alegre, no Futebol 11 e até mesmo no futsal, teve que fazer deslocações e às vezes algumas bem grandes para jogar ou para treinar. Como é que a sua família lidou com essas ausências Refere-se consecutivas às famílias das suas refere-te filhas? refere-te a questão após a fase profissional? Todas as fases. A fase profissional não foi muito fácil nesse aspecto, com a gestão das minhas filhas, principalmente. Pois. Tinha sempre, portanto, tinha os meus dias de folga, tinha as segundas-feiras, tinha às vezes parte dos sábados. Pronto, os dias que tinha, tentava aproveitá-los da melhor maneira com eles. Mas não era fácil ter deslocações sempre, às vezes que implicava ir de um lado ao outro do país, 2 dias pelo menos. Não era fácil de fazer esse tipo de gestão, mas também se fazia aquilo que gostava e havia apoio da família, pronto, conseguia-se ultrapassar. Mas não é fácil. Agora, o pós, já de uma forma diferente, filhos criados, Não é fácil na mas mesma. não é fácil na mesma porque temos a nossa casa e temos os nossos afazeres, a nossa vida, a nossa família. Sejamos nós quem temos em casa, sejam os nossos pais que começam a ter uma idade também mais avançada e que nós temos que dar apoio. Pronto, a vida é assim. Passando agora para o bloco do seu trajeto desportivo, Uhum. você teve quase todas as funções, à exceção de jogar como jogador de campo, uma função de jogador de campo. Não sei se na altura que jogou futebol 11 também chegou a jogar à frente, ou se foi sempre guarda-redes. Joguei, mas não federado. Não foi. Antes de iniciar, E se fosse, eh, guarda-redes não precisava de correr muito. não, gostava e não tinha bem dois pés esquerdos, mas pronto, desenrascava, mas não. Decidi definitivamente que ali atrás era o meu posto. Passou de guarda-redes a treinador de guarda-redes, depois passou para a formação Uhum. e agora é treinador principal. O que é que o marcou em todas essas fases?
Os jogadores com quem trabalhei, nomeadamente da formação, é extremamente gratificante. Trabalhar-se com miúdos ou mesmo já adolescentes, criarmos uma boa relação com eles, ver a evolução deles. É extremamente gratificante ver a evolução de um atleta, desde o início da época até ao final, ficar-se com a perspectiva que nós tínhamos no início e ver aquilo que eles fazem no final é extremamente gratificante. E a relação que se cria com eles. Eu tenho miúdos que, que eu às vezes vou na rua ou vou no supermercado e não sei quem vem ter comigo e isso não tem preço, como se costuma dizer. E daqueles primeiros que eu treinei no futebol de 11, os guarda-redes e não só, elementos que faziam parte dessa equipa, que às vezes vêm falar comigo que hoje são adultos e eu nem sequer, já nem os conhecia e eles, ei, pá, sou o tal, sou não sei o que. Isso é extremamente gratificante, é sinal que deixámos alguma coisa junto deles. Na parte dos séniores, é, no fundo é o mesmo e é gratificante ver quando tens alguém contigo que gosta de trabalhar, que trabalhamos todos com o mesmo. É muito gratificante ver-se os resultados finais. Como é que se lida com os pais dos jogadores da formação? Temos aqueles pais que são mais Sim. menos São mais expansivos. e outros são mais ativos. Pá, civilizadamente, como se costuma dizer, é como se lida. E acho que as coisas têm que ser vistas logo desde o início. Vistas e faladas, como é óbvio. O ano passado tive esse conhecimento, esse privilégio também de trabalhar com miúdos de 8, 9, 10 anos e com os pais, que foi extremamente gratificante. Criámos uma família. Foi mesmo, criou-se uma família com aquele grupo de pais, dos miúdos. Havia um ou outro que era mais, falava mais durante o jogo, chamava mais para o filho e não sei o que. E isso não é muito benéfico para os miúdos, porque deixam de ter o foco naquilo que é a essência, que é aprenderem, que é evoluírem, que é ouvirem o treinador, que é pura e simplesmente não ligarem àquilo que vem de fora, ao ruído que vem de fora, mas sendo um pai, uma mãe ou alguém que vai com eles, que se conhecem a voz, não é fácil também para eles. E depois influenciar aquilo que eles fazem. Os miúdos, quando não tinham esse tipo de ruído, era uma coisa. Quando tinham esse tipo de ruído, eram outra. E isso nós conseguimos ultrapassar, falando com os pais, tendo algumas reuniões, e civilizadamente, como disse, e teve os seus efeitos. O que é um facto é que o grupo manteve-se o mesmo, manteve-se unido, e deixou de haver tanto ruído. É sempre normal haver, não é? Como é óbvio. Quando digo ruído, é no sentido Da intervenção. comunicação direta dos pais para os miúdos dentro de campo. Aqui relativamente a fazer aqui um paralelismo do que era a essência de um jogador de futsal, por mais amador que seja a competição, e agora os valores desportivos, sempre falando em valores desportivos, dos jovens atualmente. Você, na sua equipa, tem essas duas nuances, tem os jogadores mais antigos, digamos assim, e tem os jogadores mais recentes. Quais as diferenças mais estrondosas que vê neles? Em termos de valores desportivos e modo de estar no desporto em geral? Compromisso. O compromisso é uma coisa essencial para se poder jogar futsal num distrital, por exemplo, em que reina o amadorismo, como é óbvio, mas se não tiveres compromisso, não consegues criar um grupo. E noto que existe mais compromisso hoje por parte de jogadores mais experientes do que propriamente dos jovens. Há exceções, e eu tenho-as. Mas acho que sim, eu já passei por outros lados e via precisamente isso. O compromisso
E isto para quê? Porque os jovens, neste momento, cada vez acho que têm menos compromisso. Enquanto miúdos, como por exemplo eu tinha o ano passado, isso não existe, porque vão com os pais, vão sempre, os pais deixam-nos nos treinos, vão buscá-los, etc. Isso. Mas quando começam a ser um bocadinho eles só, com a parte de sub, sei lá, sub-15 ainda não tanto, mas o sub-17, sub-19, aí já começa a ser mais complicado. Ou têm essas bases, ou então se iniciaram só ali naquela altura, dificilmente consegues encontrar alguém com compromisso. E essa exceção pode-se dever ao facto de, por exemplo, o pai, o irmão, o tio eh, já terem passado por essa trajetória e eles terem absorvido o que é a essência do desporto? Ou o que é que acha que para si move os jovens de hoje em dia a praticar desporto? É porque fica bem nas redes sociais? É porque não tem mais nada para fazer? Sabes, aqueles que o maior compromisso têm são sempre aqueles que mais gostam daquilo que fazem. Ahm, Agora perdi-me um bocadinho com o raciocínio que ia fazer. Vamos a falar do compromisso, não é? Exatamente, e a diferença entre os jogadores com compromisso, apesar de jovens, se influencia o facto de terem já acompanhado alguém da família ou da Sim, mesma sim, classe. sim, era essa parte que eu queria apanhar. Sim, obrigado. Ahm, sim, faz diferença, certamente. Mas também tem muito a ver com o caráter, tem mais a ver com o caráter da pessoa do que isso, mas influencia, sim. Influencia positivamente. Ter tido exemplos na família próxima que, que eram comprometidos com aquilo que faziam e que gostavam do que faziam, sim, faz sentido, sim. Até porque a influência também faz com que os pais acabem por perceber a importância do que na altura tinha. Por exemplo, um jogo, eu cada vez que falo destas situações lembro-me sempre do meu irmão, porque ele acompanha muito, e talvez Sim, quando o sim. meu sobrinho começar a praticar futsal ou futebol, que já começou, mas neste momento está parado, uh, também se reveja na importância que aquilo tem para ele e sejam mais pacientes. E até mesmo nas Certo? ausências. Que idade é que ele tem já? O meu sobrinho vai fazer 11. Vai fazer 11. Pronto, quando ele também se começar a perceber, junto de outros mais velhos, e não sei o quê, que o pai era alguém dedicado e que gostava e que tinha características muito próprias para o futsal, eu acho que ele vai começar a absorver isso e se ele tiver qualidades e se gostar, tenho a certeza que sim, que vai influenciar. O que é mais desafiante para si? Defender uma bola impossível ou motivar uma equipa que esteja cansada? Acho que motivar uma equipa que esteja cansada. Lidar com muitos homens é fácil, como toda a gente diz, comparativamente com mulheres, ou difícil? Ou lidar Não, é com fácil. crianças? Tudo tem o seu quê. Lidar com crianças não é fácil, é gratificante. Lidar com homens depende do grupo que tenhas, mas desde que se todos ramarem para o mesmo lado, é, é interessante também. Não é difícil. Mas com as crianças tens sempre a questão é da idade, é a dispersão, é tudo isso. Então, o interessante nisso tudo é tentar que eles não se dispersem, tentar manter-lhes o foco naquilo que nós queremos. Pronto, acho que é por aí. O que é que aprendeu como guarda-redes que ainda aplica nos seus treinos hoje em dia? A controlar-me emocionalmente. Acha O que. posto de guarda-redes é um posto muito específico que Exatamente era vive um isso que eu ia bocadinho perguntar. de solidão. Eu digo solidão, entre aspas, como é óbvio. Um guarda-redes num jogo que sofre um gol, a equipa vai-se toda embora e o guarda-redes fica ali com aquilo a moer. Podia ter feito mais assim, podia ter feito mais assado. E isso marca-me. Daí eu consegui rever o jogo todo na minha cabeça depois do jogo terminar. Eu tinha jogos que praticamente não tinha trabalho nenhum, mas que chegava à casa completamente estourado. Psicologicamente, porque precisamente por via cada lance. Nós temos uma posição privilegiada para isso. Vimos o jogo de frente.
esse privilégio de ver o jogo de frente também lhe tira privilégios de festejar com a equipa quando marca? Agora já se vê mais os guarda-redes a avançar e festejar, Não, não. mas fica ali no Não, festejo não. um bocado isolado? Não, não, não. Eu nunca fui muito exuberante nos festejos, mas sempre que havia gols, tentava sempre acompanhar a equipa e festejava ou à minha maneira, ou a tentar. Se o festejo fosse muito lá em cima da baliza adversária, era difícil lá chegar. Fazer um sprint para ir lá festejar. Lá chegava e eles estavam de volta. Quando lá chegava, eles estariam de volta. Mas ia, muitas vezes. É da Sim. opinião que acha que o guarda-redes é meia equipa ou cada posição equivale a 20% de importância? Essa expressão tem a ver um bocadinho com a estabilidade emocional do resto da equipa. Não, quando se diz que é meia equipa, imagina um guarda-redes que faz uma, duas defesas durante o jogo e que a equipa adversária foi lá 3, 4 vezes e ele conseguiu resolver essas 3, 4 vezes, ou as duas ou três. Isso para a restante equipa cria estabilidade, cria, cria um foco diferente e assim, alto. Nós temos só estas vezes, mas vamos continuar a trabalhar porque quando chega ali, há está lá alguém que consegue resolver. Basicamente é isso. Acho que é mais por aí. Agora vamos passar aqui ao último bloco, que é assim um quiz final, que é sempre umas perguntas assim mais Vamos descontraídas para embora. terminarmos em grande. Antes disso, erro meu, no último episódio divulguei que iria divulgar, passa a redundância, o nosso projeto paralelo aqui ao podcast, que é a criação de uma playlist no Ah, Spotify ok, ok, que ok. vai fazer com que os ouvintes e que utilizem essa plataforma consigam entrar aqui meio que na onda dos nossos convidados e ouvirem as suas músicas preferidas nos treinos. Qual é a sua, Mister? Eu essencialmente gosto de música. Gosto de boa música. Depende das alturas, depende do estado de espírito. O que eu te disse é que também gosto de ouvir música clássica. Não é mentira. Pouca vez, mas gosto. Gosto de ouvir música clássica, mas gosto muito de ouvir um bom rock. Gosto muito de AC/DC, gosto muito sei lá, um, Iron Maidens. Gosto desse tipo de música assim. Mas, Então, se tivesse que escolher num contexto de treino, vamos, visto que gosta assim de música mais, não vou dizer vintage, mas música mais intemporal, que eu também sou fã sim. de música intemporal, pensando assim numa hipotética hipótese em que o Mister vai para um jogo, seja como treinador, seja como jogador, e vai no Uhum. carro sozinho e coloca uma música, qual seria a música aquela que já lhe despertava assim um mood de entusiasmo e de boa disposição? Sei lá. Gosto imenso, por exemplo, de várias músicas dos AC/DC, desde o Thunderstruck ao You Should Me All Night Long. Uh, Hideaway to Hell, talvez isso. Depois vai ter que mandar o título, porque eu Mano, não apanhei. mano, Não apanhei. E I, até Highway porque to Hell. ah, ah, Autoestrada para o inferno. já apanhei. Até porque o Gaiolas a semana passada também escolheu uma música dos Eu sei, AC/DC. eu ouvi. Então, Tinha bom gosto. música, Tinha bom gosto. música escolhida, vamos passar ao quiz. Aqui o que Mas importa igual. ser é a primeira pessoa, que normalmente é a primeira pessoa ou a primeira equipa, que lhe vier assim à cabeça, porque normalmente são as primeiras coisas que nos vêm à cabeça que são triggers. É que eu sou lento a pensar Não faz mal, não faz nessas mal. coisas. Muito lento a pensar. Então, vamos aqui a este clássico, o quiz rápido Vozes do Futsal. Respostas curtas, instintivas e com alma. Vamos lá, Mister. Que Vamos embora. guarda-redes, ah, na sua opinião, qual foi o guarda-redes que treinou ou enfrentou que você considera que foi dos melhores? Por N motivos. Estamos a falar de quê? De futsal? Sim, vamos aqui incidir mais no futsal. Vamos incidir com o futsal. Ah, tenho um que ainda está comigo, que é o Zé, e tive o Tiago.
Lembro-me Tiago do Tiago, Rasqueta. o Tiago Rasquete, o Bruno Rainho. Acho que foram os três que. Vamos fazer aqui o top 3 então. Todos na Ok, mesma posição. certo. 2. Jogador que mais o surpreendeu esta época, tendo em conta os jogos, obviamente, que foram disputados O ou que têm jogador sido que vistos. mais me surpreendeu. Pela positiva ou pela negativa, pode ser. hum, Pá, para já nos meus surpreenderam-me quase todos, porque não tinha muito conhecimento daquilo que eles faziam durante a semana, nos treinos e não sei o que, surpreenderam-me pela positiva. Pá, não gosto de nomear assim alguém em detrimento de outros. Sei lá, posso nomear, por exemplo, o Kiko, que é um miúdo novo, não o conhecia e que tem surpreendido. Qual o jogo mais marcante da sua carreira? Podemos falar de desportivo. Foi o Como jogo, jogador. o jogo se calhar foi mais um momento do que o jogo, porque o jogo em si foi um jogo que nós jogámos, foi um jogo que nós jogámos com quem? No Monfortense. Eu digo o momento porquê? Porque nós fomos campeões nacionais no sofá. A última jornada nós descansávamos e dependíamos do resultado entre o Albufeira e uma equipa do Norte que já não me recordo qual era. A equipa do Norte precisava de empatar ou ganhar e perdeu. Eu E já nós fiz uma fizemos a festa publicação no sobre sofá. eles, mas a minha memória acho que é pior que a sua. E posso perguntar aqui ao Rui. Vou pedir a ajuda do público. Rui, qual é que era a equipa Ok. que o Monforte foi campeão na jornada em que folgou? Também não sabe. Também não sabe. Não. Sei que é uma equipa dos Herdeiros de Braga, mas não me consigo lembrar agora o nome. Assim foi quando percebeu que tinha sido campeão Este- sem jogar. É exatamente. Exato. Qual o treinador que Foi o mais corolário, foi o corolário de uma época inteira. E bem comprida. o treinador que mais o influenciou pela positiva? Foi sem sombra de dúvida o Mr. Alípio Matos que nos fez, pelo menos a mim, fez-me mudar um bocadinho o chip relativamente ao futsal. Lá está, nós tínhamos aqui o conhecimento do futsal a nível distrital e que basicamente nós jogávamos uns contra os outros e a nível nacional não. E veio para aqui alguém com ideias diferentes, com formas diferentes, uma forma diferente de olhar para a coisa e foi o Contra o Mr. Horizonte. Alípio Matos. Sim. Qual foi o golo que mais o fez vibrar, no seu caso, a defesa? O golo que mais me fez vibrar, No seu caso, é a defesa. a defesa. Epá, não me recordo, têm sido tantas. E não estou a falar de mim, estou a falar de guarda-redes das minhas equipas. Não me consigo recordar de uma assim. Todos os jogos marcaram-no de formas diferentes. Até porque também Sim, passou por sim, tantas sim, sim. equipas. Sim, 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 sim. Então vamos substituir esta por uma que até costumo fazer sempre. ahm, não para causar qualquer tipo de instabilidade na paz do nosso Senhor aqui do nosso distrito, mas porque todas as pessoas têm uma visão diferente, não pejorativa, mas sim de forma geral para continuarmos a ter um bom futsal. Eu questiono sempre qual é que é o jogador, podemos falar até mesmo de duas épocas ou três para trás, que o Mister também já estava envolvido no Distrital, 2 a 3 épocas para trás até ao dia de hoje, qual é aquele jogador que tem muito hype, mas que você até acha que não é isso tudo, e aquele jogador que passa meio desapercebido e que acha que deveria ter mais, ser mais falado, ter mais valor perante os Uhum. adversários, até mesmo pela visão dos colegas. Posso dizer, por exemplo, relativamente àquele que se calhar tem menos não tem tanta Visibilidade. visibilidade, ou pelo menos não é tão falado.
e que passa, passa um jogo inteiro a trabalhar bem para a equipa. Isto sente, como costuma dizer, sem querer dar graxa ao caga. Tenho, tenho na minha equipa um elemento assim, que é o caso do Luís Souza, que já tem a idade que tem, mas é um elemento que trabalha muitíssimo e a visibilidade que tem. Não é um jogador muito falado, mas é um elemento preponderante naquele grupo. E aquele que é muito falado, mas acha que não é tudo. Isso é Pelos pior, não mais, sei. pelos mais diversos motivos. Não é preciso de ser que, na sua opinião, seja inferior a nível de capacidades desportivas, mas porque, por exemplo, falando aqui diretamente nos jogos que você já jogou, na casa do Benfica ou noutra equipa qualquer, Uhum. uh, que no jogo em que você disputou contra essa equipa não tive a oportunidade de ver aquilo que as pessoas falam, ou mais ou menos desse género. Isso é assim, isso é relativamente Exatamente, é relativo, sim. complicado de responder porque imagina, há um jogador que até é muito bom jogador, mas naquele jogo não conseguiu fazer nada. Isso Exato. não é a imagem, não é a imagem que ele tem. Quer dizer, é a imagem que escolheu naquele jogo, mas não é o valor dele. Exatamente. Neste caso seria a É, imagem que lhe passou a si porque foi naquele jogo ou naquele momento. não sei, André, Não tem não dúvida. tenho alguém assim em mente. Não, não, Ah, por aí não tenho. então vamos retroceder dos tempos Sim, todos que jogou futsal. sim. Qual foi aquele jogador que ahm, como é que é de explicar? Que mais que até era extremamente bom, ou seja, agora neste caso estamos a falar Uhum. em jogadores que você partilhou balneário, porque temos um conhecimento mais profundo. Aquele jogador Sim. que ó, meio que tipo, meio a brincar, entre aspas, mas que chegava aos jogos e fazia um brilhareta. Tinha, deixa-me lembrar, por exemplo, sei lá, lembro-me do Elton, por exemplo. O Elton, pelo menos nos últimos tempos, não era um rapaz assim de muito compromisso, mas era um rapaz de muita qualidade, um jogador de muita qualidade. E quando chegava aos jogos, resolvia muitos jogos. O Elton. O Elton que jogou em Campo Maior, que Sim. jogou comigo em Monforte, mas que já o conhecia, que era muito bom jogador. É. E o irmão também. E o irmão, exato. Mas do Elton, como é mais novo que o Jorge, acabou-se por Uhum. perder uma boa peça no É. nosso futsal. No nosso, exatamente. O Jorge foi um bocadinho mais consistente. Exato. É, Jorge, Qual o segredo Jorge era Qual o segredo para um bom balneário? Ter um bom grupo. Saber escolher, não, ter um bocado de sorte também com os elementos que já tens e se calhar ter um conhecimento prévio de quem vais colocar nesse balneário. Agora vamos ter só apenas 4 perguntas sobre o seu plantel deste ano. Você, como treinador, tem aqui uma Uhum. missão importante de eleger quem ganha a coroa para estas características. Aí não gosto de fazer esse tipo de individualização, não. Realização assim, assim mais descontraída, não é a nível tático. Então, dos seus jogadores, Eu que sei, estão no eu seu sei. é aquele que é o mais vaidoso. Vaidoso? Aquele que demora mais a sair do balneário depois dos jogos para estar a arranjar. Aquele que demora mais tempo. Curiosamente, nos treinos, quem demora mais tempo a sair do balneário sou eu. Mas não, É só isso não porque significa. Não, isso não significa vaidade, significa mesmo desfrutar do momento. Eh, não sei, muito sinceramente, que eu não partilho o balneário com eles. Não por não querer, porque acho que é um lugar muito próprio que eles devem desfrutar entre eles sempre, até ao final, a não ser que seja mesmo muito necessário, como nunca foi, não vou partilhando. então vamos Partilhamos. substituir. Vamos Então vá. substituir. Qual é o jogador que chega sempre atrasado aos treinos?
Por acaso não tenho. Tudo pontual. Ora, é. Ora, para começar o treino, está toda a gente. Isso dá. É muito Deixa. privilegiado, mister. Nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, sim. Qual aquele Mas que. acredita que é verdade. Acredito, acredito. O meu irmão jogou há 7 anos no União. Uma coisa é faltar. Às vezes falta um ou outro. Mas em termos de pontualidade, não. De chegar atrasado, não. Qual o brincalhão da equipa? Sei lá. Deixa-me pensar bem. Se brincalhões. eh, talvez caem. Talvez os mais novos. Provável. Tinha um que é bastante introvertido. Esse não é brincalhão. Deixa-me ver. Sei lá, talvez o Zé Prezado, provavelmente. Aquele depois dos jogos que demora mais a sair do bar. Ah, não sei. Eu não faço essa gestão. Essa- Depois do jogo, cada um é livre de estar onde quer. Oh, meninos, Antes do jogo, antes do jogo, não. vocês têm que convidar o Mister, que é para ir ter suma aqui nos podcasts, que gosto de esmiuçar a parte negra das equipas. Então, aquele que nos treinos, ahm, não é que não seja aplicado, mas que esteja ali, tipo, a molengar. Não, às vezes fingem, mas são chamados à atenção Aqueles que chamam por mais a algum atenção. motivo. Deixa eu ver se eu me lembro. Sei lá, às vezes brinco, que eu gosto de brincar com eles, gosto de brincar com o Zé Carlos, que ele é extremamente, olha, esse talvez seja talvez dos mais divertidos. Às vezes passa um bocado para as brasas, mas a gente acorda e ele está sempre na brincadeira também. Mas não, em termos de melenguice, não. E por último, aquele que gosta nos treinos de fazer carrinhos aos colegas. Não tenho. Fazer carrinhos, normalmente não, a não ser mesmo numa situação muito específica que necessito fazer um carrinho para roubar uma bola já mesmo perto da baliza ou assim para proteger-me. Não há por hábito de fazer carrinhos. E ainda bem que não, porque seriam repreendidos por isso. É meio de campo e isso não. É perigoso. Fica aqui designado no Pelo final, menos no treino. no final deste bloco que eu tenho que convidar alguém dentro da equipa do plantel para vir aqui nas próximas semanas Para dizer mal dos outros. dizer mal, mas Estou brincando. Não. tirar aqui o lado negro das equipas, que eu gosto muito. Porque eu sei que isso também é motivo para eles brincarem uns com os outros e aqui também causar aqui alguns momentos de brincadeira. Ok. Última pergunta. O que é para si o futsal distrital numa palavra? E é futsal distrital numa palavra. É o saber a pouco. Porque com tão poucas equipas e tantas que já existiram, sabe um bocadinho a pouco. E é uma pena. Porque acho que deve-se olhar para isto, se calhar com outros olhos, para ver se consegue criar condições para existirem mais equipas. Mister, Daí, muito obrigado por esta conversa e por partilhar Andréa, connosco o olhar. Para terminar, quero que, à semelhança dos meus convidados anteriores, quero que deixe aqui umas palavrinhas para os seus adeptos e para os nossos ouvintes daqui do Vozes do Futsal Podcast. os adeptos é confiarem na equipa que têm, têm uma boa equipa e que vão dar alegrias a eles. Para os teus ouvintes, que continuem ahm, a ouvir este programa, porque, Andréia, muito sinceramente, faz falta a este distrito e a esta modalidade. Não temos, sinceramente, não há nada que acompanhe da forma como tu o fazes e que já o fizeste com mais incidência
e pronto, e não vale a pena voltar atrás nesse aspecto, mas Faz o que se que pode. fazes o que podes, eu sei, e fazes muito. É de continuar. Dou-te os parabéns por isso. Muito obrigado e deixar aqui um alerta que não vou cortar esta parte, dizer aqui aos jogadores do Souzela que por a vossa rica saúde, eu não vi a equipa com tanta dificuldade em falar com alguém. Deixar aqui a sugestão ao Mister que é preciso de alguém para fazer a antevisão para sábado. Eles são bons comunicadores. São dois comunicadores pessoalmente, porque nas redes sociais está tudo ausente. Da minha parte, É verdade. este foi o nosso episódio, este nosso episódio. O Mister Manuel Sardinha, podemos dar aqui este título das luvas à prancheta. E esperamos que o fim de semana seja mais um fim de semana de bom futsal. Desejar à União aqui uma boa época e vemos na próxima jornada e no próximo episódio. E lembrem-se, no futsal a mente comanda, mas o coração é quem decide. Obrigado, Mister. Até uma próxima. Obrigado, Andréa. Tchau, até uma próxima. Obrigado.